Olá! Seja muito bem-vinda ao mundo online da massoterapia podal. Aqui você já sabe, você aprende a aumentar o seu faturamento em mais de 5 mil por mês com a massoterapia podal. O meu nome é Alessandra Marcelino, eu sou criadora do método da terapia podal e hoje a gente tem uma conversa muito interessante. Eu vou te convidar para ficar até o final dessa conversa, porque você vai saber o que é constipação e como que o método da terapia podal ela pode te ajudar a melhorar ao quadro de dor do seu cliente. Olha que interessante. Vamos lá? Que legal isso, né? Como é que vocês estão? Me fala como é que vocês estão. E assim, ó, se a gente quiser fazer raciocínios clínicos, se a gente quiser ter uma lógica no nosso pensamento, a gente tem que saber de onde vem a dor, né? E isso tudo eu te ensino no meu método. E esse método, ele vai de encontro a melhorar a condição do massoterapeuta e do seu cliente. Mas por que do massoterapeuta? Porque nós, massoterapeutas, sabemos o quanto é doloroso a nossa jornada de trabalho. As dores são muito, muito intensas. Dores em punhos, mãos, dedos, braços e vai subindo. E por isso que eu desenvolvi um método que vai ajudar você, massoterapeuta, a melhorar a sua jornada de trabalho. Com um método simples, inovador, e que você pode inovar nos seus tratamentos, aumentando a qualidade do seu dia e melhorando a dor do seu cliente. Ok? Então, constipação. Mas o que será que é constipação, né? Quem que sabe quem é a constipação? A constipação, ou a prisão de ventre, ou o intestino preso, tudo isso a gente pode falar para um quadro clínico muito recorrente nos nossos consultórios, nas nossas condições de melhorar o quadro de dor do outro, a gente pega muito o intestino preso. Homens, mulheres, gestantes, né? A ansiedade tem muito a ver com isso e a gente vai ver o que é isso, né? Mas muito primeiramente, eu quero falar sobre o método da terapia podal para que a gente comece a nossa conversa um pouco mais sabendo o que é esse método. Então, o método da terapia podal, ele é um método extremamente completo, porque ele permite você, massoterapeuta, olhar o seu cliente de uma forma mais holística, como um todo. E ele veio para beneficiar... Oi, Stephanie, tudo bem com você? Ele veio para beneficiar tanto você, que é massoterapeuta, mas também o seu cliente. E uma coisa muito importante no método, que eu gosto de deixar bem claro, é que o método da massoterapia podal, ele é composto por várias técnicas cientificamente comprovadas que vão formar esse método. E esse método, ele permite que o massoterapeuta... Oi, tudo bem? É a Ive? Oi, tudo bem? Me falem, vocês estão me ouvindo bem? Escreve sim, eu tô te ouvindo bem, Alessandra. Me escreve. Porque daí eu consigo melhorar a minha conversação com vocês. Hoje eu tô com um fone diferente. Me escrevam aí, tá? Tudo bem? A voz, estão me ouvindo bem? Vamos lá? Então, esse método da massoterapia podal, ele é um conjunto de técnicas cientificamente comprovadas que veio formar esse método. Então, o que é mais interessante? Ele vai beneficiar você, que é massoterapeuta, mas também o seu cliente.
E eu digo você, massoterapeuta, porque a gente sabe o quanto a nossa jornada de trabalho ela é árdua e desgastante. Então, você pode fazer tudo isso com os pés, inclusive melhorar a condição. Ai, que bom, obrigada. Inclusive, melhorar a condição do seu cliente que tem constipação. E agora a gente já definiu bem o que é constipação, né? Já definimos e a gente vai falar isso de novo. A gente pode chamar de prisão de ventre, podemos chamar de intestino preso, e hoje a gente vai falar disso e vai ver o quanto a massoterapia podal ela ajuda o seu cliente constipado. E a gente vai fazer uma linha de raciocínio para melhorar a condição dele, tá? E aí, com tudo isso, a gente vai fazer com os pés. E aí você pode me dizer, mas Alessandra, eu tô acima do peso. Ou eu nunca tentei usar os pés nos meus tratamentos. Ou até mesmo você pode me dizer, eu tenho medo de machucar o meu cliente. Eu te entendo perfeitamente, amiga, sim. Mas de antemão eu vou te dizer que esse método é para você. Sim. Por quê? Porque nós temos uma barra de controle. E ela tá ali, ó. E essa barra de controle, ela vai controlar os seus movimentos perante o seu cliente, vai controlar a sua pressão, quanto de pressão que eu vou colocar aqui, e vai controlar o seu peso também. Interessante, né? Porque tudo isso é exercitável, é aprendido. E no decorrer do período, eu sempre estou falando sobre isso. Tenho vários vídeos falando sobre como você pode fazer com que você equalize o seu peso, a sua pressão com relação ao seu cliente, tá bom? E aí, antes que eu esqueça, eu quero convidar vocês para a Semana da Massoterapia com os Pés. Lá eu vou ensinar o passo a passo de como é possível aumentar o seu faturamento em mais de 5 mil por mês. E esse evento é totalmente online, 100% gratuito. E vai ser nos dias 7, 9 e 11. E eu espero vocês lá, porque isso vai ser bem legal. Porque é pro bem do massoterapeuta. A gente fala, é pro bem do massoterapeuta. É uma técnica totalmente inovadora para o massoterapeuta. Mas o seu cliente, ele ganha com isso. Mas o objetivo todo é tornar a nossa voz, né, muito mais reconhecida, muito mais almejada. É isso que a gente quer na nossa jornada de trabalho. Não queremos terminar o dia sem ânimo para nada. Não é isso que a gente quer. A gente quer aumentar os nossos valores, aumentar o nosso faturamento para que a gente possa realizar sonhos, ajudar a nossa família e assim vai, né? Então, o que é maravilhoso e eu explico por quê. Porque quando a gente soma os conhecimentos, lembra que é uma técnica e outra técnica que formam um método. Quando a gente melhora o nosso conhecimento com relação a esse método, a gente cria condições melhores condições para você, massoterapeuta, para o seu cliente também. Isso e fazendo com que você atenda muito mais pessoas durante o dia. Claro, porque você não vai estar com fadiga. Essa fadiga que a gente não consegue. Olá, Ana Maria, tudo bem com você? Estamos falando da massoterapia, junto com o método da terapia podal, para o tratamento da constipação. Esse é um assunto bem recorrente. A gente sempre vê nos nossos consultórios mulheres, homens, até mesmo crianças com constipação, não é? Então hoje a gente vai ver o que ela é e como que a gente pode melhorar a condição do paciente com relação a esse desconforto, né? Porque isso é questão de saúde. E a gente fala para o cliente, para o paciente, mas a gente está falando para a gente, tudo a gente tem que interiorizar. Oi, Andréia, tudo bem com você? Como é que estão as coisas por aí?
Eu já perguntei uma vez, já estou perguntando outra. O áudio tá tudo bem? Falem aí. E aí, bom dia, bom dia. Olha só, temos uma massoterapeuta na nossa conversa de hoje. Estamos falando sobre uma massoterapeuta podal. Vamos falar assim, né? Uma massoterapeuta podal na nossa conversa de hoje. Que legal, seja bem-vinda. Aliás, todas são bem-vindas. Então, a gente estava falando como é importante a gente somar conhecimentos para melhorar a condição do nosso cliente. Isso é importante. Então, agora sim, o que é a constipação, né? Ou a prisão de ventre ou o intestino preso? Ele é uma alteração no funcionamento do intestino, especificamente do intestino grosso. Então, essa alteração, a pessoa tem uma frequência de menos de 3 vezes por semana fazendo as suas eliminações. E com isso, ó, presta atenção, ela tem uma alteração na qualidade das fezes e também na hora de evacuar. Para a gente entender melhor, a pessoa vai muito pouco ao banheiro, ela tende a ir 3 vezes, só 3 vezes ao banheiro durante a semana, que tem 7 dias. Depois, ela tem o bolo fecal muito ressecado, alteração no bolo fecal. E com isso, ela sente essa dificuldade na eliminação. Por quê? Porque o intestino, ele é cheio de, a gente chama de vilosidades. Ele é cheio dessas dobras, porque ele tem 7 metros de comprimento. Se a gente alongar, ele tem 7 metros. Imagina, ele todo dobradinho, ele tem muitas vilosidades. Com isso, ele também tem um movimento próprio dele. Ele faz esse movimento aqui, que a gente chama de motilidade, de peristaltismo. Então, uma pessoa que tem constipação, se ela é muito sedentária, essa motilidade já é deficiente, né? Então, pelo bolo fecal ficar muito tempo no intestino, aquele líquido das fezes, o organismo, ele absorve, porque está muito tempo ali. Então, lembra que fezes a gente tem que esvaziar o intestino. E se ele fica muito tempo ali, ele volta para a corrente sanguínea. Então, frequentemente, e isso é dito popularmente muito frequente, que a pessoa está enfesada. Ela fica mal-humorada, ela não fica bem, sabe? Ela não fica bem. Então, a importância de a gente dar atenção para esse cliente que chega com o intestino constipado. Agora a gente entendeu o que é isso. A importância disso é algo de saúde, porque geralmente, e a gente vai ver na nossa conversa, que a pessoa, por exemplo, ela é viciada em laxantes. E lembra, isso a gente não pode esquecer. O intestino é o nosso segundo cérebro. Ele tem a síntese. Isso, a pele fica muito ruim. É isso aí, André, a pele fica muito ruim porque você está intoxicada. A intoxicação é visível. Aí, o que acontece? Eu estava falando que o intestino é o nosso segundo cérebro. Por quê? Porque a gente tem a síntese da serotonina lá. E a serotonina é um neurotransmissor do bem-estar. E se lá tem toxina, a síntese já vai ficar precária. Deu para entender bem isso? Isso é importante a gente fazer essas analogias. Então, o que a gente vai fazer? Aqui eu vou fazer um raciocínio clínico, porque eu sempre falo que a avaliação ela é a chave do nosso tratamento.
E isso não tenha dúvida. E dentro do curso, inclusive, eu falo na avaliação palpatória. Porque saber da onde vem a dor é importante. Porque onde ela está, a gente já sabe. O paciente já vem falando, olha, eu tô com dor aqui, eu tô com dor aqui. Ou ele aponta. Isso já é inerente do ser humano. Ele aponta onde dói. Mas da onde está vindo? E aí, nesse caso, eu quero fazer uma lógica aqui com vocês e dizer que o intestino, as alças dele são fixadas. Oi, Sônia, tudo bem com você? Tudo bem? A gente está falando sobre a importância da massoterapia podal e o intestino e a constipação. Estamos numa conversa muito, muito saudável e que vai melhorar muito a qualidade de vida do seu paciente, mas a tua também, porque você é um massoterapeuta, você é uma pessoa de linha de frente, você é uma pessoa muito importante na sociedade. Nós, como pessoas da linha de frente, né, pessoa de base, a gente vai atender várias pessoas, então a gente tem que saber muito sobre isso. Então, o intestino, ele tem as alças dele fixadas na lombar. E um problema no intestino, um intestino muito cheio, vai dar dor na lombar. E a lombar, por sinal, se ela tiver com algum problema, ela vai dar uma alteração no intestino. Interessante isso, né? A avaliação, ela tem uma lógica. E quando a gente sabe dessa lógica, a gente já sabe aonde vai melhorar essa condição do paciente. E por quê, né? Por que é importante a gente saber de tudo isso que a gente falou agora? Por quê? Porque o corpo é interligado. O corpo, ele, da planta do pé até a cabeça, ele é interligado. Saber que cada vez que a gente mexe em alguma parte do corpo, a gente está mexendo em células que vão desencadear outros processos. A massoterapia podal, ela veio para melhorar o que já era bom. Se a gente pensar que a massagem, ela já é maravilhosa, aumenta toda a parte de neurotransmissores, aumenta toda a parte de... Oi, Deusa, tudo bem com você? Seja bem-vinda. Se tiverem alguma pergunta, por favor, vocês façam as perguntas, porque isso é importante. Essa parte do intestino que a gente passou agora é de extrema importância. Vocês já sabiam disso? Escrevam aí, já sabiam? A Andrea, que é a massoterapeuta podal do grupo aqui, ela já teve essa aula. Mas e as outras pessoas, sabiam? Que o intestino é o nosso segundo cérebro e que as alças dele é fixada na lombar? Com licença. Isso aqui é água, tá? Água com uma gota de hortelã. Dá um refresco por dentro, vocês não têm noção. E também o hortelã, ele me deixa mais... além de ser ótimo para os músculos, eu já falei isso na aula de óleos essenciais, ele é excelente para o músculo, mas ele é bom para o intestino, ele é bom também para a parte gástrica, ele é muito bom. No caso, eu estou matando a sede mesmo, tá bom? Então, o que eu já falei? Façam alguma pergunta, se vocês fiquem à vontade, sintam-se à vontade. Aqui eu me sinto como se eu estivesse dando uma festa e vocês são os meus convidados. E quem sabe um dia a gente também não pode fazer isso ao vivo, né? Eu tô louca para fazer algo diferente e bem direcionado. Então, por que é importante a gente saber que essas conexões, elas são altamente importantes? Porque se você sabe que as alças do intestino são ligadas na lombar, você vai fazer manobras referentes para o intestino, para melhorar. Existe uma manobra que a gente faz e eu já fiz vídeos sobre isso, já fiz até podcasts falando sobre isso, mas a manobra da massoterapia podal é como você chegasse no intestino no colo descendente e começasse a fazer
movimentos suaves do colo descendente, sobe o colo descendente, passa pelo colo transversos e vai para o colo ascendente. Essa é a primeira manobra que a gente tem que fazer. Depois, a gente faz de novo e depois sim, a gente começa a fazer do colo ascendente, transverso e descendente. Ficou claro isso? Porque é como se a gente tivesse uma mangueira e a gente tivesse que desobstruir a mangueira para passar a água. E não dá para desobstruir uma mangueira se você fizer mais pressão nela. Essa é uma analogia que eu gosto de fazer, é uma analogia que eu aprendi já há muito tempo e faz muito sentido, por isso que eu gosto de estar trazendo isso de uma forma bem transparente, justamente para que a pessoa entenda como ela vai desobstruir um intestino que está com aquele bolo fecal, que já faz tempo que o bolo fecal está ali. O que acontece? Pelo tempo que ele está ali, o organismo absorve aquela água e ele fica sem água. Então, ele fica seco, ressecado, e para sair fica mais difícil. Então, você tem que pegar aquele bolo fecal, é como se você diluísse ele e depois sim, fizesse com que ele ensinasse o caminho para ele. E tudo isso a gente vai informando ao sistema nervoso central que aquela estrutura precisa melhorar. Outra coisa que a gente tem essa é a manobra, outra coisa que a gente precisa indicar para o cliente também é que ela pare de tomar laxante. Quantas mulheres, principalmente, tomam laxante por causa do intestino, sabe? Isso vai fazer com que essas vilosidades que eu falei, elas perdem, porque o intestino é um músculo também, então ela perde essa vilosidade, essa motilidade. É isso que o intestino faz para empurrar todo o bolo fecal. Se a pessoa acostuma o intestino a tomar laxante, a colocar qualquer tipo de supositório, o intestino vai entender que não é para ele mais fazer nenhum tipo de trabalho. O que é uma pena, porque ele nasceu para isso, né? Ele é um órgão perfeito, perfeito. Então, o que a gente pode fazer? A importância de fazer essa conexão, esse raciocínio lógico. Quando a gente vai tratar uma pessoa, nós temos que ter um raciocínio lógico. É saber que aquela estrutura vem de outra parte. E se a gente mexer aqui, a gente tem que mexer em outra parte também, para melhorar efetivamente. Por quê? Já perceberam que se a gente não... a gente melhora o quadro geral da pessoa. Isso não melhorou aquele pouquinho que estava aqui. Aí, por isso que eu sempre indico fazer uma escala, por exemplo, de 0 a 10, quanto de dor o senhor tem? 10 é uma dor insuportável e 0 é nada de dor. Então, nessa escala que a gente chama de escala EVA, qual é a sua dor? Isso é importante a gente saber, porque assim, ó, a melhora da dor do cliente é logo no primeiro atendimento. Se ele estava com a dor 10 e foi para outra, ele já melhorou. Mas você tem que melhorar a dor dele, senão ele não faz essa associação. E junto com uma régua para dizer qual é a dor dele, melhora bastante, né? Pensa que você pode tratar o seu cliente com um método inovador que você pode melhorar ele logo no primeiro atendimento. Pensa em que legal que é esse método da massoterapia podal. Olha que interessante. Ele é um método que tem várias técnicas comprovadas cientificamente que você pode melhorar o seu cliente logo no primeiro atendimento, fazendo com que ele se fidelize, você aumenta o seu faturamento, mas o mais importante, foi para isso que ele foi criado, ele alivia as dores
do massoterapeuta. Ele alivia. Você vai utilizar os pés como sua principal ferramenta de trabalho. E os pés, eles são maleáveis. Eles vão em lugares com força, com destreza. E o mais importante de tudo, que tudo isso é exercitável. Aí você pode falar, mas Alessandra, eu tenho um desequilíbrio em cima da maca, ou eu tenho medo de machucar o meu paciente, ou também eu tenho medo de fazer com que nas manobras eu machuque ele. Oi Patrícia, tudo bem com você? Seja bem-vinda. Estamos falando sobre o método da massoterapia podal, juntamente com a melhora da constipação. Nós temos a sala hoje com bastante pessoas especiais. Sejam bem-vindas. E aí eu estava falando do método que melhora a sua condição, massoterapeuta, que você não tem dores nas mãos, punhos e dedos, você aumenta seu faturamento e o mais legal do que tudo, você guarda a sua energia até o final do dia, dando a possibilidade de você atender muito mais clientes durante o dia. Incrível isso, né? Para isso que o método foi criado. Justamente para melhorar a condição do paciente, sim, sem dúvida, é inovador, mas para melhorar a condição do massoterapeuta, que é uma pessoa importante, é uma pessoa que é linha de frente. Oi Nina, tudo bem com você? Seja bem-vinda. Estamos falando sobre a massoterapia podal e a importância de a gente tratar o nosso cliente com constipação, entendendo qual é a constipação, né? O que é a constipação? E a gente falou, e eu acho que é muito legal falar de novo, que é uma alteração do intestino, especificamente o intestino grosso, onde a pessoa ela tem uma frequência na parte evacuatória menos de 3 vezes por semana. Lembra que a semana tem 7 dias, então é muito pouco. O que acontece? Essa alteração que aconteceu no intestino foi que ela vai menos no banheiro justamente porque o bolo fecal ele ficou muito duro ali. O intestino, o organismo, entendeu? Que pelo tempo que ele está ali, ele precisa sugar, reabsorver. E aquilo ali é intestino, aquilo ali é toxina, fazendo com que a pessoa fique emocionalmente abalada. É isso que acontece. Então, a importância de você ter uma boa manobra para melhorar as condições do seu cliente é de extrema importância. É para isso que é para isso que a gente tem a chance de entender como é que o método funciona, para que a gente tenha um raciocínio lógico para fazer uma boa avaliação e para a gente aplicar essa manobra com bastante destreza. E o pé é a nossa principal ferramenta de trabalho. Já pensou fazer uma manobra bem localizada e bem direcionada para o intestino? Sabendo agora, como a gente sabe, que o intestino tem as suas alças fixadas na lombar. E se você tiver o raciocínio lógico, você vai saber que uma dor na lombar pode estar intimamente ligada com o intestino e também o contrário é verdadeiro. Se a lombar ela tiver uma alteração, o intestino vai ser alterada, o seu funcionamento também. Então, olha a importância do massoterapeuta na sociedade. Legal isso, né? O que vocês estão achando? Olha só, já falei, né, que você pode estar aí pensando que você é gordinha ou até mesmo você não tem equilíbrio ou tem medo de machucar o seu cliente. Entendo perfeitamente, é muito bom a gente pensar. Isso é uma preocupação que a gente tem que ter. Mas eu falei também que nós temos uma barra de apoio e essa barra de apoio, ela permite com que o nosso tratamento fique favorável com relação ao cliente. Permite a gente dosar o nosso peso, a nossa pressão,
ajuda no equilíbrio também, porque você está presa ali, você tem um fio condutor, né? Você tá segura. Então, toda essa parte de preocupação eu entendo perfeitamente e eu já digo desde já, sim, esse método é para você, massoterapeuta, ok? Vamos dar continuidade nessa conversa bacana. Olha só, eu digo sempre que o resultado é logo no primeiro atendimento e eu já expliquei o porquê, justamente porque a gente pode aplicar escalas de dor. Se o paciente vem com dor 10 e sair com uma dor 8, já é uma melhora logo no primeiro atendimento. Mas com o raciocínio lógico que eu te ensino na avaliação palpatória, o que vai acontecer? Você vai melhorar a dor do cliente. Porque melhorar de uma forma geral é legal? Sim, é bem legal. E isso acontece mesmo porque a massoterapia ela é fantástica. Ela é fantástica, mas a massoterapia podal veio para melhorar o que já era bom. Então, com um raciocínio lógico, nessa avaliação palpatória, você vai saber da onde vem a dor. Isso é importante, porque aonde ela está, a gente já sabe. O cliente já vem falando isso pra gente. Ele sabe, nós também. Da onde que ela veio, essa é a chave. Esse é o momento. E assim, ó, com isso, você melhora a dor do seu cliente, você fideliza ele porque ele gostou, fazendo com que ele fale de você. Com isso, você vai aumentar o seu faturamento e realizar sonhos, né? Que é o que a gente quer. A gente quer ter dinheiro para realizar os nossos sonhos, ter dinheiro para a gente ajudar a nossa família, não é mesmo? Isso que é legal na massoterapia podal. É interessante a gente saber que avaliar é palpar, e palpar significa examinar. O exame, né? Como é que a gente vai fazer aquele exame? Pegar no músculo, saber de onde está vindo aquele fio, que às vezes o músculo ele forma um cordão miálgico, um cordão de dor. De onde que está vindo esse cordão? Né? Isso é legal. Então, todo o trajeto, como a gente está falando no intestino, a gente pode utilizar os nossos pés no trajeto do meridiano do intestino grosso, porque nós estamos falando de constipação, né? E na medicina tradicional chinesa, a gente tem um meridiano chamado intestino grosso. Então, com o pé, a gente consegue trabalhar todo o meridiano do intestino grosso. Legal isso, né? Eu adoro. Então, sempre que a gente fizer as manobras com a massoterapia podal no intestino, a gente vai começar sempre pelo colo descendente. Aquilo que eu havia explicado anteriormente, quando você desobstrui a saída, você consegue fazer com que aquele bolo fecal se dilua para depois ele sair. Porque não adianta a gente começar a fazer uma manobra no sentido de saída, sendo que aquele bolo fecal ele está muito duro ali. Ele vai obstruir muito mais a saída. Então a gente dilui aquilo ali, pega o pé e faz manobras específicas, para que aquele bolo fecal se dilua. Lembrando sempre que a orientação do paciente, nossa, é uma maravilha. Para isso você tem que ter o poder de convencimento também. Isso é importante porque você é um agente de saúde. Então, orientar, beber água, isso é importante, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar. O que pode, né? O que pode estar acontecendo com essa pessoa que está com esse intestino dessa forma? Intestino preso, não funciona bem o cérebro. Lembra que ele sintetiza neurotransmissores como a serotonina, que é um neurotransmissor do bem-estar, da alegria, da satisfação. E se não tiver a síntese, a síntese significa a fabricação
a alegria da pessoa já fica prejudicada. Quando a alegria da pessoa já fica prejudicada, outros pensamentos sempre vêm, né? E com isso, lembra sempre que a doença, a dor, sempre sai de um plano mental e vai para o físico. Então, olha como esse raciocínio já ajuda a gente a ajudar o outro. Ajudar a gente também, mas ajudar o outro. Então, orientação de tomar água, comer frutas, verduras. Oi, doutora Thais, tudo bem com você? Estamos falando de intestino. Intestino, neurotransmissores, constipação, metodologia da massoterapia podal, tudo isso é o assunto de hoje. E lembrando que nós vamos ter a semana da massoterapia com os pés, é uma semana que lá eu vou te ensinar como aumentar o seu faturamento em mais de 5 mil por mês com a massoterapia podal. É um evento totalmente online e 100% gratuito. E lá eu vou estar explicando o passo a passo de como isso acontece. Vai ser nos dias 7, 9 e 11. E é uma semana muito especial porque vai ter manobras, vão ter conversas, vão ter várias coisas que vão agregar no seu conhecimento para você, massoterapeuta, pessoas que lidam com o corpo do outro, mexer com as mãos e sabendo que a massoterapia podal veio para ajudar você. Ajudar o cliente também, lógico, sem dúvida, mas você em primeiro lugar, porque a gente tem que estar bem para poder atender o outro. Isso é fato, é muito importante, né? Olha só, mas o que pode acontecer com a pessoa que está com o intestino preso? O que está acontecendo? A gente tem que fazer esse link. E na hora da ficha de anamnese, a gente também pergunta qual que é o ofício da pessoa, né? Qual que é o ofício dele? Fica sentado muito tempo? Ou o que pode ser? Falta de fibras? Não toma água? Isso é importante a gente saber. Quando que começou isso? Às vezes tem uma emoção muito forte e a pessoa também fica com esse mal-estar. Às vezes é transitório, é uma emoção que ela está tendo ali no momento, ou às vezes já está instalando algum tipo de doença. Então a gente tem que ficar bem atento, porque nós, como eu já falei, somos pessoas de linha de frente, pessoas que a gente trabalha com a saúde. Então temos que ficar bem antenados. E olha só, quando você sabe de onde vem a causa, você já fica mais segura de como você vai tratar essa pessoa. Como eu falei, o intestino ele é diretamente ligado à lombar por ligamentos. Então isso, se você tiver um problema, se a pessoa tiver um problema na lombar, ela vai ter uma trava no intestino também. Isso pode ser por inervação e também por ligação, ligamentos, né? Porque o intestino, ele é um órgão maravilhoso, grande, e que se ele for entendido da melhor forma possível, a gente consegue manter ele funcionando perfeitamente, que é muito legal, tá bom? Então, a palpação, palpar significa explorar com o toque, examinar com as mãos. Então, o massoterapeuta, as pessoas que fazem esse trabalho com as mãos, você avalia com as mãos e trata com os pés. Isso é importante a gente saber, justamente porque o pé ele é maleável. Ele vai fazer com que você tenha muito mais destreza, você vai muito mais profundo em uma manobra, atingindo músculos, fáscias, tendões. Imagina que em uma manobra você pode, várias estruturas estão sendo tratadas naquele momento. E outra, com alongamentos e com posturas que ajudam a soltar emoções, porque intestino tem a ver com emoções. O que vocês acham? Vocês acham que o intestino tem a ver com emoção? Eu acabei de falar que ele faz a síntese de serotonina, né? Que é um neurotransmissor da alegria, do bem-estar, da destreza de ser o que a pessoa é, né?
Então, a massoterapia podal, ela tem o poder de estimular a circulação, de fazer a circulação linfática e sanguínea se estimular. Com isso, você vai aumentar a oxigenação no local também. E tudo isso informando o sistema nervoso central que aquela estrutura, ela precisa trabalhar com eficiência, trabalhar com mais destreza, né? Todas as células do organismo em constante relaxamento fazem com que a pessoa também solta ocitocinas, que também é um hormônio. Cleusimar, seja muito bem-vinda. Tudo bem com você? Estamos falando sobre a importância, né, de prestar atenção no nosso cliente sobre o intestino, massoterapia, podal e também a parte de você fazer conexões com a avaliação palpatória, que eu ensino, e ela é muito importante para a nossa vida como profissionais da saúde, como profissionais de linha de frente, como profissionais que querem que veja que o nosso cliente seja saudável. Se você vibra com a melhora do seu paciente, do seu cliente, você nasceu para ser massoterapeuta. Você nasceu para mexer com as mãos. Você nasceu para melhorar a parte da vida das pessoas, né? E eu acabei de falar que o intestino, ela é síntese de serotonina, um neurotransmissor maravilhoso que faz parte da vida da pessoa, da vida. Então, o intestino... Oi, Edilene, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda. Estamos falando sobre o intestino e bem-estar. Intestino e bem-estar. De novo eu vou perguntar, será que o intestino, ele faz parte do nosso bem-estar? Ele é síntese de serotonina, não é? Sim, moçada linda, sim. Sem serotonina a gente fica muito apático, muito sem graça. Então a gente consegue ver isso no olho do paciente, a gente consegue ver isso. Tu olha de longe a pessoa vindo, se tu tem essa capacidade, e eu te ensino isso, você olha o cliente vindo, lembrando que a massoterapeuta podal deve cuidar muito bem dos seus pés. Olha, muito bem, temos uma massoterapeuta podal aqui na nossa conversa, lembrando que o massoterapeuta podal tem que cuidar muito bem dos pés. Sim, e se você tem pé rachado, entendo perfeitamente, você pode fazer uma pasta de óleo de coco e de bicarbonato, fazer uma pasta, passar no pé 1, 2 vezes por semana, pode dormir com ele também, que você vai ver o quanto você melhora com a umectância que dá nessa estrutura. E como você vai tratar o teu cliente com óleo de coco, que a gente já falou que o óleo de coco, ele faz com que você consiga deslizar muito mais. Fala aí, Andréia, óleo de coco é ou não é bom pro massoterapeuta fazer o deslizamento das estruturas e também com óleo vegetal e óleo essencial? Por exemplo, ali no intestino, que é uma área aqui do abdômen, você pode utilizar com bastante tranquilidade. O que você quer ali? Aumentar a circulação, né? Usa o alecrim, professora. Exatamente. A professora de muitas dicas, é verdade, Andréia. É que essas dicas, elas fazem você aumentar a tua autoridade. Super indica o óleo de coco, viu? É que essas super dicas faz com que você aumente a sua autoridade. Você consegue aumentar a sua autoridade, aumenta seu faturamento e com isso você realiza sonhos. Olha que interessante isso. Então, a parte das vantagens de lidar com o pé. Imagina que você pode melhorar toda a consciência do teu cliente, do teu paciente, pode melhorar o quadro de constipação dele,
pode fazer com que ele aumente a conscientização dele, dando dicas, falando da importância. Sabe essa explicação que eu dei agora sobre o intestino? O intestino, ele é um órgão maravilhoso, ele é cheio de vilosidades, sem contar que o que mais conta mesmo é ser saudável. Claro, porque você é um agente da saúde. Você tem essa capacidade de ficar cada vez mais saudável e fazer com que o outro também se sinta saudável. Isso é importante. Massoterapeuta, é com você mesmo que eu quero falar. É isso aí. Então, se você tem toda essa destreza, você sim é um massoterapeuta além do convencional. Muito além do convencional. Imagina fazer tudo isso sem cansar as mãos. Porque você vai trabalhar com os pés. Porque mãos, dedos e punhos é uma fragilidade que a gente tem na mão. Então, se você faz todo esse tratamento com os pés, as suas mãos, você poupa. E com isso você vai estar trabalhando o diafragma ali. Então, você trabalha estruturas nobres com uma manobra. Eu acho isso incrível. Olha só, olha a vantagem de você usar os pés. Você começa e termina com a mesma energia, com as mesmas energias. Você começa e termina a manobra com a mesma energia. Você atende com a mesma energia o primeiro atendimento até o último, porque você não está usando os braços. A parte de usar os braços, isso aqui fica muito contraturado. Você utiliza as mãos para avaliar, para fazer manobras delicadas, como uma tração, uma torção. Isso é importante a gente saber, sabe? Poupa as mãos porque elas são delicadas e servem para avaliar, para fazer qualquer manobra mais específica, mais junta, né? Por exemplo, a tração, você tem que ter atenção. Então, você utiliza as mãos. E tracionar é maravilhoso. Tracionar uma cervical que está contraturada, nossa, maravilhoso. Isso você vai fazer com as mãos. Agora, pegar um paciente grande, em que você tem que relaxar toda a parte posterior dele, faça com os pés. Isso vai melhorar ele, principalmente também, porque você vai estar usando o peso do corpo, mas também vai deixando as tuas mãos cada vez melhores, né? Porque a gente sabe, né, massoterapeutas, a gente sabe o quanto a gente sofre de dores nas mãos, punhos, dedos. A gente sabe disso. Olha só, e as causas mais comuns da constipação, da prisão de ventre, do intestino preso, é a pobreza de fibras na hora que a gente vai fazer as nossas refeições. Isso a gente tem que saber para poder orientar. E como eu sempre falo, né? Se você não tem isso dentro de você, não tem como passar. A gente só dá o que tem. Então, primeiro você tem que ficar bem, para depois você atender o outro. Porque se não for assim, não tem como você ter consciência disso. Sabe? Então, pouca ingestão de líquidos, a pobreza em você ingerir poucas fibras, porque a fibra vai fazer como detergente. Lembra que eu falei que o intestino tem várias... Ele faz esse movimento, que se chama uma motilidade, um peristaltismo, mas ele tem vilosidades em que ele vai absorver. E quando a parte da fibra passa por ali, ele é como um detergente, ele vai levando os restos de comida. Bolo fecal muito tempo dentro do intestino, o intestino vai absorver e as toxinas vão para o sangue. Isso é importante, tá? O consumo excessivo de proteína animal, tipo carne, frango, isso prejudica o trânsito intestinal, porque além, né, tem coisas assim com muitos hormônios, então isso a gente tem que ver como a gente vai falar. E também os alimentos industrializados, tipo corantes, acidulantes, todos os enlatados, isso a gente deve evitar e deve conscientizar o paciente também que está com prisão de ventre
prisão de ventre, prisão com o intestino constipado. Então, tudo isso vai facilitar a melhora dele.